Acho que agora deu, irmãos. Então ali caiu um pouquinho a internet, irmãos, porque deu aquecimento aqui no celular que estava gravando a live, né? E nós então vamos continuando aqui. Vamos continuando a leitura aqui onde eu estava, da carta áudio ao irmão Liveiro. Então agora vamos fazer uma segunda parte, né, dessa parte que nós estamos lendo aqui, continuando a live. Então aqui eu parei aqui e irmão Brando disse: eu iria ao acampamento, aquelas nuvens estavam soprando, eles apenas seguiram um pouco, todos fizeram isto e eu fui ao topo da colina e rochas rolando e a colina tentando pegar algum alce lá. E David tinha me preparado um sanduíche naquela manhã e ele tinha mesmo seguido comigo para reparar seu pai com aquela cebola e mel naquela manhã. Eu penso, ele deu-me algum tipo de sanduíche para comer. Eu estava falando com ele. Ele tinha mostarda lá para uma família completa e eu tinha isso em minha camisa. E eu caminhei lá em cima e de repente, quando eu estava lá em cima, eu me mantive lá em cima, lá até alcançar o topo. Isto era mais ou menos 1,5 milhas ou 2 milhas acima do nível do solo lá embaixo. Então eu estava lá em cima. E de repente aqui veio como uma ducha de chuva. Eu disse: garotos, rapazes estão se dirigindo para o acampamento. Os coiotes uivando em toda parte. Então eu comecei a descer a montanha, descendo, pois eu sabia que se não alcançasse aquela pequena trilha na montanha, o cume estaria perdido e eu estava de pé naquele lugar, mas eu sabia o que era isto. Rapaz, aquele vento soando e começando a nevar. Irmão Lee, você não pode, e podia ver mais ou menos 10 ou 15 pés em minha frente. Eu estava correndo e dava um tempo e pegava a minha respiração novamente. Tinha meu rifle em minhas costas. Você sabe, então eu estava descansando um pouco e tinha alcançado e pego aquele sanduíche e estava comendo-o. E não antes daquilo, uma voz disse para mim: pare. Eu parei. Isto disse: volte para o lugar de onde você veio. Oh, rapaz, como eu poderia acreditar naquilo, irmão Lee? Bem, eu estaria caminhando para a minha própria morte. Vê. Mas a voz disse: volte para o lugar de onde você veio. Isto me deixou nervoso. Eu sabia, eu tinha que obedecer isto, mas rapaz, a tempestade ficando mais forte o tempo todo, e como eu poderia voltar? Eu estou caminhando em círculo aqui em minha própria morte. Eu estava a meia milha ou mais, talvez 3 ou 4 de 1 milha, descendo a montanha e teria que caminhar de volta para a nevasca lá em cima. Bem, rapaz, seria a minha própria morte. Vê? Rapaz, eu não sei, eu pensei, mas eu estaria melhor. Eu tinha comido aquele sanduíche, pelo menos tentado. Então eu disse: bem, eu estou pronto. Tenho 54 anos de idade e se este é o fim, eu tenho confiado em Deus toda a minha vida. Desde que eu era um garotinho, que a voz nunca me falou algo errado. E eu estou pronto para não desobedecer desta vez. Se isto é a morte, isto é onde eu estarei. Sempre disse algumas vezes, eu gostava de pegar meu velho rifle. Eu estou falando isto para Fred agora. Coloquei o velho rifle contra a árvore, deixei para José encontrá-lo. Você sabe. E comecei a andar como Enoque fez.
Então, eu virei, fui para o cume de volta e eu estabeleci, as 3 árvores estavam balançando com o vento. Irmão Li, soprando tão forte até que eu me protegi atrás de uma delas. Daquela maneira, os galhos caindo, aquela neve soprando e caindo, rapaz, você não podia ver 10 pés em sua frente. Bem, eu só podia ficar ali parado, eu estava detrás da árvore, o vento apenas soprando